Dois Mários, Mário Bittencourt e Mário Guedes, dois brasileiros, chefes de duas famílias abatidas por uma tragédia. Eles morreram numa expedição de trabalho no Peru, mas até hoje, mais de 6 meses depois, ninguém sabe a causa da morte deles. E para tentar desvendar esse mistério, o repórter José Roberto Burnier percorreu mais de 5.000 quilômetros até a Amazônia peruana. Conversou com autoridades, médicos, peritos. O que ele descobriu você acompanha a partir de hoje em 2 reportagens especiais. Dia 25 de julho. O que era para ser uma viagem rápida de trabalho foi o fim da linha para os dois brasileiros. O engenheiro Mário Augusto Soares Bittencourt, de 61 anos, e o geólogo Mário Gramani Guedes, de 57 anos, tinham uma única missão: avaliar a viabilidade da construção de uma usina hidrelétrica no Vale do Rio Maranhão, na Amazônia peruana, no norte do país. Mas o estudo ficou pelo caminho. Os dois Mários foram encontrados mortos no meio da mata. A causa das mortes, até agora, não determinada. Nós sentimos que nós não enterramos os nossos maridos. E todo dia eu sinto, assim, uma dor, é uma coisa assim... Olha, todo dia eu fico sabendo de algum detalhe que me dói profundamente. É como você dormir se tivesse um pesadelo. Né? Normalmente você acorda e vê a pessoa do lado e vê que está tudo bem. E comigo é o contrário. O pesadelo é quando eu acordo. Eu sonho que ele está do meu lado, que a gente está vivendo a vida que sempre viveu e de repente acorda e ele não está mais. Ele não existe mais. Morte natural ou assassinato? Para tentar descobrir o que de fato aconteceu com os dois brasileiros, nós fomos para o Peru. Nossa primeira parada é aqui em Lima, onde está a Embaixada do Brasil, que está acompanhando o caso desde o início. A gente veio aqui para saber como estão as investigações sobre a morte dos dois brasileiros. Fomos recebidos pelo embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira. Ele afirma: as circunstâncias da morte foram estranhas, ou seja, no sentido de que não havia vestígios externos de violência e, ao mesmo tempo, duas pessoas saudáveis, morrendo em circunstâncias não muito explicadas, muito bem explicadas, vieram a falecer num espaço, aparentemente, em um pequeno espaço de tempo. Os dois Mários trabalhavam para a Leme Engenharia, que no Brasil representa uma multinacional francesa que atua na área de energia. Por terem uma larga experiência internacional, os brasileiros foram chamados para opinar sobre o projeto da barragem elaborado pela SIZ, uma empresa peruana que faz parte do mesmo grupo francês. O que nem Bittencourt nem Guedes sabiam era que a região onde seria construída a hidrelétrica é uma das mais perigosas do Peru. Os moradores são contra qualquer obra que possa ameaçar suas terras. No caso, eles temem que suas lavouras de café e de arroz sejam destruídas. Em 2009, um protesto contra a ocupação de terras para a exploração mineral na região terminou em tragédia, com 34 pessoas mortas, entre policiais e indígenas. O caso, que ficou conhecido como Baguaço, nunca foi esclarecido e ninguém foi julgado pelos crimes. Curiosamente, os dois brasileiros não foram informados sobre nada disso pela SIZ, a empresa peruana. Essa é a sede da SIZ, que fica aqui mesmo em Lima. Apesar da minha insistência, a secretária dos sócios disse que ninguém na empresa ia falar sobre o assunto. Talvez a razão esteja no fato de que, lendo o inquérito, fica claro que a SIZ deixou uma série de perguntas sem resposta. Por que não informaram que a região era perigosa? Por que não botaram seguranças para acompanhar os engenheiros? Por que omitiram o fato de que, em 2010, funcionários da própria empresa foram expulsos a pedradas da região? O que se sabe até agora é o que foi contado por dois peruanos, um engenheiro e um geólogo da SIZ. As únicas pessoas que entraram na mata com os brasileiros e as últimas que os viram vivos.
De acordo com os depoimentos, Mário Bittencourt, Mário Guedes e os peruanos José Antônio Suaço e Fausto Linhan começaram a caminhada pela mata às 9h30 da manhã do dia 25 de julho, sem guia, sem segurança e sem a ajuda de mulas ou cavalos. Segundo os relatos dos peruanos, 2h30 depois, já na área de estudo, Bittencourt disse que estava com uma dor na perna e decidiu descansar. Os outros 3 subiram um pequeno morro para bater fotos. Voltaram em meia hora e não encontraram o engenheiro Bittencourt. Eles afirmam que Mário Guedes ficou no local à espera do colega brasileiro enquanto eles foram bater mais fotos. Quando retornaram 1 hora depois, Guedes também havia desaparecido. Os peruanos dizem que naquele momento acharam que os 2 Mários haviam voltado para o carro e fizeram o mesmo. Quando chegaram, se deram conta de que os brasileiros haviam sumido. De acordo com os peruanos, o grupo teria decidido, de comum acordo, dispensar guias, mulas e seguranças e a se separar na mata. As famílias dos brasileiros contestam essas informações. Um dos preceitos da pessoa que trabalha no campo é nunca deixe ninguém sozinho. E foi exatamente o que aconteceu com os 2, tanto com o engenheiro Mário quanto com o meu irmão. O inquérito também afirma que os brasileiros deixaram mochilas e celulares nos veículos. Então, achei muito estranho isso. O celular dele ficar com o chofer no carro, ele não larga o celular para nada. Para nada, está sempre no bolso da calça ou da camisa, ele sem celular. Apesar do desaparecimento ter sido constatado às 2 da tarde do dia 25 e de ser possível falar por celular no local, a empresa brasileira só foi informada no dia seguinte, às 10 da manhã. Imagens feitas pela polícia peruana mostram o momento em que os corpos foram encontrados, 2 dias depois do desaparecimento, em estado avançado de decomposição e no meio da mata, a 2 quilômetros da trilha original. A perícia feita pelo médico legista Maier Sanches, da província de Bagua Grande, não é conclusiva. Ele afirma que não há lesão externa visível que possa ter sido produzida por violência física. Mas, ao relatar sinais de uma hemorragia no estômago, o legista se antecipa e levanta a suspeita de que os brasileiros tenham morrido por alguma doença crônica. Por fim, 2 pontos do laudo chamam a atenção. A causa básica da morte, em estudo. O agente causador, em estudo. Por essa razão, as famílias contrataram profissionais brasileiros para analisar o caso. Chama a atenção dos médicos legistas a posição em que o corpo de Mário Guedes estava, curvado para frente e com o rosto voltado para o chão. Tudo leva a crer em causas externas, até porque a chamada comoriência, 2 pessoas morrerem simultaneamente por morte natural, é improbabilíssimo. E morrerem por causas provocadas é frequentíssimo. Com tantas dúvidas, decidimos fazer exatamente o mesmo caminho que os brasileiros percorreram para tentar entender o que realmente aconteceu. Nós estamos entrando numa área que é a área hoje mais conflituosa, socialmente falando, aqui do Peru. Caminhos acidentados, gente armada, a ameaça no ar. A versão dos peruanos faz sentido? Morte natural ou assassinato? As descobertas que nós fizemos, você vai ver amanhã, na segunda reportagem especial da Amazônia Peruana. Estamos juntos, as 2 famílias, e vamos até o final. Dizem que o tempo faz a gente superar, né? Só que o tempo demora a passar. Eu acho que o tempo vai me fazer entender que eu vou ter que viver sem ele. A viúva do engenheiro Mário Bittencourt, dona Fátima, nos contou que exatamente hoje, dia 7 de fevereiro, eles deveriam estar em Portugal comemorando o Dia das Bodas de Prata, exatamente hoje. E até agora, nem resposta dessa história uma trágica. solução desse mistério já traria muito alívio para essas famílias, né? Vamos seguir e cobrar empenho, né, de responsáveis pela apuração dos fatos